Olá pessoal, seja muito bem-vindo à parte 8 do nosso treinamento NR35, Trabalho em Altura. Meu nome é Gilson Vieira, eu sou engenheiro de segurança. Nessa parte nós vamos falar sobre planejamento, procedimento e permissão de trabalho. Sobre planejamento. Olha só, amigo, todo planejamento ele deve contar com uma descrição detalhada das etapas do serviço, da operação ou atividade. O número de profissionais necessários, a identificação dos riscos e as medidas de segurança que vão ser adotadas na realização das atividades em altura, certo? Então, amigo, olha só, planejamento tem a ver com antecipação, nós já falamos isso em outras oportunidades. Então, assim, planejar algo, gente, é algo importantíssimo quando se tem pela frente um trabalho em altura a ser realizado. Então, todo trabalho em altura, nós já vimos, ele deve ser realizado mediante um planejamento. E aí você me pergunta, Gilson, como eu consigo planejar uma determinada atividade? Tem uma ferramenta de planejamento muito conhecida, amigo, e eu vou compartilhar ela agora com você, que é uma ferramenta denominada 5W2H. Essa ferramenta ela é muito usada para a realização de planejamento e ela se fundamenta em algumas perguntas. Por que 5W2H? Tem a ver com as iniciais em inglês de 5 palavras, certo? E que começam com W e 2 que começam com H. Eu costumo dar um exemplo aí nos meus treinamentos. Imagine um profissional na área de elétrica que ele precisa fazer uma reparação, trocar um fio, por exemplo, e ali ele geralmente usa um alicate, né, para fazer cortar os fios, de repente fazer ali um apontamento, né, tirar a capa do fio ali para fazer uma emenda, algo desse tipo. Ele vai fazer uso aí de um alicate. Mas vamos pensar aqui o quanto essa ferramenta alicate facilita a vida dele. O que vocês acham? Um alicate facilita ou dificulta a vida de um profissional? Vamos considerar um profissional na área de elétrica, né? Alicate é aplicado aí em várias outras ramos de atividade, né? Por vários outros profissionais. Mas vamos imaginar um profissional da área de elétrica. O que vocês acham? Faço uma pergunta para vocês. O alicate contribui ou não para que aquela atividade seja feita de uma forma rápida e segura? O que vocês acham? Sim, né, gente? É isso aí. O alicate contribui com aquele profissional para a realização da atividade de forma eficiente ali, de forma satisfatória. E assim, gente, algumas ferramentas contribuem para a gente no nosso dia a dia de trabalho. Contribui, inclusive, como ferramentas que potencializam o nosso rendimento como profissional, inclusive na vida pessoal. E se tem uma ferramenta que eu costumo indicar e apontar essa ferramenta denominada como 5W2H. É uma ferramenta de planejamento que facilita a elaboração de um planejamento. E ela é muito simples. Ela traz exatamente perguntas que devem ser respondidas referentes, né, àquilo que você quer aplicar essa ferramenta para você planejar de forma clara como que uma determinada atividade deve ser realizada, ou um determinado objetivo que você tem de vida que queira alcançar. Aí, através dessa ferramenta você consegue aí
de uma maneira muito clara, planejar, né, e atingir aí o seu objetivo, tá? E, gente, a aplicação de ferramenta de qualidade, é que faz uma diferença imensa, né? Por vezes você vê pessoas ali que são atingidoras, pessoas que alcançam objetivos, pessoas que são é, eficazes, né? E aí você fica pensando, poxa, como que essa pessoa consegue? E às vezes eu não consigo atingir um determinado objetivo. É por meio de ferramentas. Talvez essa pessoa está fazendo uso de uma ferramenta que você não está fazendo na sua vida profissional, por exemplo. Então tá, eu quero te apresentar então essa ferramenta aqui, ó. Muito legal, uma ferramenta que vai potencializar os seus resultados, tanto profissionais como os resultados de vida, se você quiser aplicar ela no dia a dia da sua vida aí. Mas no dia a dia de trabalho é importante, tá? Nós vimos que toda atividade em altura ela deve ser precedida de planejamento. Se você responder essas perguntas referentes à atividade que você tem que realizar, com certeza você já está planejando a sua atividade, tá? E responder de forma escrita, tá bom? E olha só, começa assim, ó. Por que 5W2H? É porque tem a ver com 5 palavras, né, em inglês, e 5 palavras que começam com W em inglês e 2 palavras que começam com H. Né? Na verdade, até 3 palavras ali, mas coloquei 2 palavras que começam com H. E aqui tá as palavras aqui, né? Se você gosta do inglês, aí pode fazer um treinamento aí, né? What, why, where, who, when, how much, how many. Ok? Então vamos lá, olha só. A primeira palavra é o que. O que vai ser realizado? Ações que deverão ser executadas para alcançar o objetivo. Quais são essas ações? O que será realizado? O que será feito? Então você deve responder essa primeira pergunta referente à atividade. O que será feito? Olha só, qual é a ação, né? O que será realizado, certo? Uma vez que você respondeu essa pergunta, você responde agora por que ela vai ser realizada. Quais são os motivos? Quais são os objetivos, né, de se realizar essa atividade? Ok, você já sabe o que vai ser realizado e por quê, tá? Por quê? Isso é importante entender pelo seguinte, olha só, você já definiu o que vai ser realizado, certo? E você definiu aqui o que vai ser alcançado, porque você responde exatamente o porquê você vai fazer. Para ficar mais bonito, para ficar mais seguro, para ficar tantos por cento mais seguro. E aqui é o seguinte, é importante você ser muito claro e muito objetivo do que deve ser alcançado. E aí vem onde? Onde você vai realizar essa atividade? Que é um local próximo, é um local distante. E aqui já vem, olha só, 3 perguntinhas aqui essenciais. Você já colocou o que vai fazer, por que vai fazer e onde vai fazer. Uma vez levantou esses 3 pontos aqui, ó, você já tem aí na sua consciência que deverão ser aplicados recursos, ou seja, por que vai fazer? Opa, peraí, por que vai fazer? Opa, é porque eu preciso trocar uma lâmpada. Então você precisa ter a lâmpada. Você já traz na sua memória recursos. Olha só, onde? Opa, o que eu preciso para transportar esse recurso até o local que eu vou fazer? Mas tudo bem, vamos seguindo. Quem vai fazer? Quantas pessoas? Quem são os responsáveis para a execução de cada passo dessa atividade? Olha só. Quem vai realizar os passos da atividade que você já levantou? O que fazer, por quê, onde, agora quem? Quem vai contribuir para a realização desse objetivo que você busca? Ok? Ah, certo. Quando? Quando cada pessoa vai contribuir. E aqui, meu amigo, é data e hora. Quando cada passo daquilo que você já está deliberando vai, vai ser concluído. Então, olha só, o que vai fazer? Quais são as ações referentes àquela atividade? Opa, por que cada uma dessas ações? Ah, certo. Onde vai ser realizada cada uma dessas ações? Eu preciso, por exemplo, da lâmpada. O que precisa para trocar lá? Precisa da lâmpada. Opa, por que precisa da lâmpada? Porque a lâmpada está queimada. Opa, onde conseguir a lâmpada? Opa!
Em tal loja. Eu preciso então buscar isso. Quem vai buscar a lâmpada? Quando vai buscar essa lâmpada? Quem e quando? Com hora e data, com data e hora, ok? Olha só, como esse rapaz vai fazer isso? Como que ele vai buscar essa lâmpada lá na loja? Ele vai de carro, ele vai de ônibus, ele vai de quê? Em outro estado. Como que isso vai ser? Por meio do correio? Entende? Quantas lâmpadas precisam? Aí vem a questão do how many, né? Quantas? Quantos? Quantas lâmpadas? Quantos pedestais? Quantos equipamentos? Quantos vão ser necessários para realizar aquela atividade, aquela ação que você colocou lá na frente no quê? E aí, quanto vai custar isso? Se for o caso, né? Dependendo do seu planejamento, e aí você tem que considerar os custos, pô, quanto vai custar? Amigo, essa ferramenta é poderosa e a partir de hoje, toda atividade em altura que você aplique essa ferramenta antes da realização da atividade, considerando inclusive as ações necessárias do ponto de vista de segurança do trabalho. Ok? Conto com você. Amigo, agora eu quero falar com você sobre procedimento. Procedimento é algo que é tratado na NR35 de uma maneira muito clara. Item 35.4.6.1. Ela delibera exatamente o que é um procedimento, certo? E procedimento deve existir no nosso dia de trabalho. Aqui embaixo eu coloquei um fluxo, né, que trata aqui, ó, análise de risco, ok? É uma atividade rotineira? Se sim, se eu realizo aquela atividade mensalmente e é uma atividade que envolve trabalho em altura, meu amigo, tem que ter o quê? Procedimento, ok? Supervisão, execução da atividade. Tendo procedimento, você não vai precisar nem emitir uma permissão de trabalho, porque você já sabe, dentro do seu procedimento aí, ó, informações que devem ser obedecidas para a realização daquela atividade, ok? Não uma atividade rotineira, apareceu de uma maneira muito espontânea, uma atividade que eu nunca havia feito. Ok, fez uma análise de risco dessa atividade, eu vou emitir uma permissão de trabalho, porque não é uma atividade rotineira, eu vou ter um determinado tipo de supervisão, isso pontuado na análise de risco, e eu vou executar a atividade. Ok? Vamos falar de procedimento. O que a NR35 delibera com relação a um procedimento? O que o procedimento minimamente tem que ter? Olha só, as diretrizes e os requisitos da tarefa, certo? Aqui, amigo, 5W2H. 5W2H você já tem o seu procedimento quase todo pronto. Olha só, você já tem as diretrizes e os requisitos aí da tarefa. As orientações administrativas. Então, aqui é pontuado orientações administrativas que podem ser do ponto de vista aí de recursos, como conseguir os recursos, e administrativamente quais são as ações que vão ser tomadas, do ponto de vista de isolar um estacionamento, das comunicações necessárias para aquela parte do trâmite administrativo, né? Para garantir ali ou maximizar as questões de segurança envolvidas naquela tarefa. Detalhamento da tarefa, 5W2H vai te ajudar a detalhar muito bem a tarefa, que é aquela ferramenta que a gente viu no último slide. As medidas de controle de risco características à rotina. Então, quais são as medidas de controle? Olha só, quando se fala de medidas de controle do risco, é o risco de queda, por exemplo, né? Então, como que você vai estar evitando a queda? Através do seu andaime ter guarda-corpo, através de ter linha de vida, através da amarração da escada, através da utilização do cinto de segurança, do talabarte, se ele é duplo, se ele é simples, através se é um trava-quedas para corda, se é um trava-quedas para cabo de aço. Então, aqui, quais são as ações que foram adotadas para que os riscos fossem diminuídos aí, os riscos de se envolver em acidentes. As condições impeditivas no seu procedimento. Olha só,
digamos que a atividade é feita num lado de fora, sem proteções, né, sem cobertura, alguma coisa desse tipo. Então, numa condição de chuva, numa condição aí de tempo muito fechado, trovoadas e etc., é uma condição que você pode considerar como impeditivo para realizar a atividade. Outra condição impeditiva, falta de algum equipamento de prevenção pré-estabelecido para ser utilizado. Não tem esse equipamento no momento, a atividade não pode ser realizada. E aí outras condições impeditivas que o seu procedimento aí deve ter, ok? Olha só, item F, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários. Claro, olha só, tem que constar o que você precisa de equipamentos de proteção no seu procedimento, ok? As competências e responsabilidades. Amigo, olha só, competências. O cara, para realizar trabalho em altura, o profissional para realizar trabalho em altura, ele minimamente tem que ter capacitação em NR35, ser certificado, tá? Ele tem que ter um certificado de NR35, válido, o treinamento dele tem que estar válido, e outra coisa, ele tem que estar com os exames em dia, tá? O atestado de saúde ocupacional em dia, referente a trabalho em altura. E as responsabilidades de cada um cada pessoa da equipe, né, referente àquela atividade que vai ser realizada. Talvez uma das responsabilidades do executor seja providenciar os equipamentos de proteção, do ponto de vista de buscá-los no almoxerifado ou coisa desse tipo, assim como as responsabilidades das pessoas administrativas aí envolvidas de forma indireta com a atividade é adquirir os recursos, né, junto aí a gerência, a diretoria da empresa, os recursos financeiros necessários para comprar os equipamentos, ou por vezes comprar os equipamentos de proteção e outros referentes à tarefa que vai ser desempenhada. Ok? É isso aí, amigo. Então, deve-se ter o procedimento aí no dia a dia de trabalho, considerando esse fluxo que eu, aqui embaixo, que eu mostrei para você. Gente, vamos falar agora de algo muito importante, que é a permissão de trabalho. Permissão de trabalho, ela é apontada como necessária na própria NR35. O que é uma permissão de trabalho? Eu quero inclusive mostrar um exemplo de permissão de trabalho para você, que comumente a gente aplica no ambiente de trabalho, nos ambientes que por alguma razão eu tenho um envolvimento técnico na realização daquela atividade, ou atividades que eu estou envolvido tecnicamente, vamos colocar assim. Mas olha só o que é a NR35, olha aqui do lado o que a NR35 fala sobre permissão de trabalho. Item 35.4.7. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Amigo, a gente viu isso no slide anterior. Né? Olha só, se eu não tenho um procedimento em função da atividade não ser uma atividade rotineira, então eu preciso fazer uma análise de risco, não tenho procedimento, eu faço o quê? Uma permissão de trabalho, ok? Olha só no item 35.4.7.1. Para as atividades não rotineiras, medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. Análise de risco, permissão de trabalho. A permissão de trabalho deve ser, aqui é 35.4.8, a permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável, pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir a sua rastreabilidade. Amigo, o funcionário ou o trabalhador, para realizar um trabalho de altura, ele tem que ser o quê? Autorizado por meio de permissão de trabalho, principalmente se as atividades não forem rotineiras, não tiver procedimento, não é rotineira só, né? Não tiver o quê? Procedimento. Se a atividade é uma atividade que é rotineira, mas não tem procedimento, amigo, toda atividade vai ter que ter permissão de trabalho. Análise de risco, permissão de trabalho. Ok, amigo? A permissão de trabalho deve ser emitida, a gente já falou do 35.4.8. 35.4.8.1. A permissão de trabalho deve conter, olha só, minimamente isso aqui, amigo, ó, os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, ok? As disposições e medidas estabelecidas da análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. Simples assim, amigo. As pessoas, para se colocarem numa situação de trabalho em altura, só poderão fazer isso mediante permissão de trabalho. E a permissão de trabalho só pode ser emitida se esse trabalhador ele tiver
com o seu treinamento NR35 em dia e com o seu atestado de saúde ocupacional em dia, ok? Item 35482. A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada, se não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Ou seja, essa permissão de trabalho, ela só é válida para aquela equipe específica e para aquele turno. Uma vez encerrou aquele turno de trabalho, houve mudanças no que está sendo realizado na equipe, deve ser elaborada uma outra permissão de trabalho. Amigo, o negócio é sério, tá? O negócio é sério. Para cumprir a NR35, tem que agir dessa forma, tá? Seguir todos esses passos aqui referentes à permissão de trabalho. Então, quando você for realizar uma atividade em diferença de nível, uma atividade em altura, e for cobrado pela permissão de trabalho, amigo, é a NR35, tá bom? É lei, isso aí tem que ser cumprido e as empresas que são sérias, os órgãos aí do governo que são sérios, que buscam realizar as atividades dentro da forma da lei, elas então buscam a emissão da permissão de trabalho. E aí cabe nós, eu e você, se responsabilizar pela elaboração e emissão da permissão de trabalho, ok? E aí buscar aí os nossos superiores para estar fazendo, assinando, né, e autorizando a realização, porque senão o trabalho ele não está sendo realizado da forma que deve ser realizado, certo? Conto com você aí na questão da permissão, né, na questão da emissão e permissão para trabalho em altura, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, falar de uma permissão de trabalho, de um modelo de permissão de trabalho. Amigo, olha só. Permissão para trabalho em altura. Tá aqui, ó. Então, eu vou identificar na minha permissão de trabalho em altura à frente, número da permissão, se for o caso, data, horário de início e horário de término. Então, a minha permissão de trabalho ela tem horário de início e horário de término. Há outros formulários vinculados, e aqui eu posso especificar que sim. Quem, gente? A análise de risco. Nós vimos que uma análise de risco tem que ter nos treinamentos anteriores, tá? Descrição da atividade a ser executada. Aqui você, no seu planejamento, na sua etapa de planejamento, você faz um resuminho e coloca aqui qual a atividade que vai ser realizada, ok? Descrição do local onde a atividade será realizada. Olha que interessante aqui. É num telhado, plataforma, andaime, escada, no que é, se não for nenhum desses. Tem que ser posto aqui. Requer acompanhamento, sim ou não? A mão de obra é interna ou externa? Quantas pessoas vão estar envolvidas nessa atividade? Ok. Lista de verificação dos equipamentos de proteção. Amigo, os equipamentos foram verificados e estão em bom estado de conservação, sim ou não? Deverá ser realizada a avaliação minuciosa dos equipamentos. Quais são os equipamentos que você vai usar, amigo? Ó, tá aqui, ó. Vai usar capacete com jugular, calçado, óculos. Aqui, amigo, capacete com jugular, essencial. Não se pode realizar trabalho em altura sem capacete, amigo. Calçado de segurança, óculos de segurança. Nós já falamos isso, né, em outras partes desse treinamento. Protetor auricular, dependendo da circunstância, luva, cabo guia ou com corda, né? Trava-quedas, absorvedor de energia, mosquetão. Falamos de todos esses itens, cintos de segurança, talabarte. Falamos do ponto de conexão talabarte, mosquetão, talabarte duplo, cabo guia, outros aí. Aí você vem aqui e coloca um outro que não está apontado aqui nessa análise de risco. Vamos ao próximo, a próxima parte. Essa é a parte 1 de 3, né, de uma permissão aí para trabalho em altura. Amigo, nessa parte aqui, ó, nós vamos fazer uma lista de verificação. Uma verificação por parte da pessoa que vai executar a atividade. Existem instruções claras para execução do trabalho? Esse trabalhador, olha só, amigo, quando fala aqui de instruções claras, eu vou falar para você o seguinte: análise de risco. Tem análise de risco, o trabalhador conhece ela.
ele tem aí o planejamento dessa atividade, ele tem a permissão de trabalho, ele tem conhecimento e tem próximo a ele o plano de atendimento de emergência. Aliás, nós vamos falar sobre plano de atendimento de emergência, é um item muito importante, tá? E nós temos que ter o plano de atendimento de emergência todas as vezes que formos realizar uma atividade em altura. Todos os trabalhadores têm que ter ciência dele. Mas olha só, existem instruções claras para a execução do trabalho? O trabalhador é treinado e está autorizado a realizar o serviço, que tem treinamento NR35? Foi determinado um supervisor para a execução do serviço? As condições climáticas são apropriadas? A área próxima onde é executada a atividade está bem isolada? Isolar a área, identificar a área, está identificada, né, para evitar aí a passagem de pessoas, de veículos, né, gente? Pessoas não autorizadas aí adentrarem a área de risco. A proximidade de pontos de energia, gente, aqui é muito importante, nós vimos em partes anteriores aí, acidentes envolvendo aí contato com cabos elétricos, assim, rede aérea, né? Rede elétrica aqui, ó, aérea, cara, muito importante aqui ter cuidado com isso, né? Então, proximidade de pontos de energia, isso não é só elétrica, mecânica, pneumática, térmica, isso foi analisado. A base de apoio de escadas, andaimes, rampa, plataforma possui condições adequadas. Isso foi visto, foi observado do ponto de vista de análise de risco. Os meios de acesso elevados possuem resistência suficiente para aguentar a carga aí de trabalho, de repente do andaime que está sendo montado, ou da escada, né? Dos materiais que vão ser posicionados ali naquela região, isso tem que ser observado. Tá? Os meios de acesso elevados apresentam condições adequadas para uso. Existe linha de vida para ancoragem? Olha só, isso tem, não é aplicado. Né? Os cabos elétricos visíveis estão em boas condições, existem proteção para evitar contato, aqui é outro muito importante. Existem número suficiente de EPIs para todos os executantes de trabalho? Gente, se não tiver EPI, a falta de EPI é uma condição impeditiva, isso deve estar no meu procedimento, está aqui na permissão de trabalho. Existe ponto de conexão para o cinto de segurança independente? Existe a necessidade do cinto de segurança independente? É uma atividade que vai ter guarda-corpo? Não vai ter guarda-corpo? Então isso precisa ser analisado, nós vimos isso em treinamentos anteriores, e é importante aqui, ó, na permissão de trabalho, pontuar se tem a necessidade e considerar isso como uma condição impeditiva, se tiver a necessidade e no local para realizar a atividade, naquele momento não tiver instalado ou faltar esse equipamento de proteção. O local designado para o supervisor do serviço é seguro e permite que o mesmo acompanhe o serviço por todo o tempo? Tranquilo? É um local de modo que assim ele não vai ficar exposto à queda de material ou algo desse tipo. Então isso precisa ser observado do ponto de vista de segurança. Os equipamentos de resgate e emergência estão disponíveis? Olha só, dependendo do serviço que vai ser realizado e da criticidade desse serviço, existem aí a necessidade até de disponibilizar equipamentos de resgate e emergência. Plano de atendimento à emergência está disponível? Importantíssimo esse tópico aqui, nós vamos ver no próximo treinamento sobre plano de atendimento de emergência. Mas olha só, permissão de trabalho já nos permite aí identificar se temos ou não uma estratégia de emergência disponível, ok? Nessa parte 3 aqui, ó, vamos falar aqui dos nomes das pessoas que estão autorizadas. Servidores, trabalhadores que participarão da tarefa. Nome, função, tem curso NR35 válido? Aí esse amigo, esse trabalhador, ele assina aqui, certo? Nome do encarregado, assinatura desse encarregado, responsável pela emissão da permissão de trabalho, assinatura dele, e aqui um campo para revalidação dessa permissão de trabalho, dependendo aqui, né, do tipo de atividade, tá? Por exemplo, a revalidação por mais um período, se não houve nenhum tipo de modificação, tá? E observações referente a essa permissão de trabalho. Com isso aqui, nós fechamos a parte 8 do treinamento aqui de trabalho em altura. Obrigado.
e até a próxima parte.